Tema dessa quarta-feira é bem polêmico, né? Eu considero um tema delicado. Não é tão polêmico, mas é um tema que é um desafio. Não é um desafio na educação, mas é um desafio que interfere na educação, tá? Eu acho que eu vou colocar aqui, vou fixar o tema, para as pessoas que forem chegando. Só um minuto. Deixa eu ver aqui se eu conseguir digitar. Nem sei se tá. Gente, desconsiderem qualquer erro, porque eu digitei aqui. Eu acho que eu não sei se é difícil. Enfim, vou publicar. Vou fixar para gente, para as outras pessoas que chegarem. Que aí agora, quem for chegando, vai conseguindo acompanhar, né? Então, gente, vamos começar a nossa live. Tô vendo que já tem uma boa quantidade de gente. Então, pessoal, nosso tema, né, é um tema que não é um desafio com a criança em si. Eu abordo muito sobre os desafios na infância, em como lidar com esses desafios, né, no processo da educação. Mas existe um outro desafio que é também muito importante e que gera muita angústia para muitos pais, né, e até para avós. Eu vi que tem falando uma avó, né, também para os avós que às vezes eu tenho muitos avós que são antenados, que me acompanham, que mandam mensagens. Então, para avós também, enfim, para aquelas pessoas que já entenderam a importância de uma educação consciente, aplicam, praticam, mas tem né, um membro da família, um familiar que não entende muito, né? Que é como se você estivesse fazendo um trabalho com a criança e vem uma outra pessoa, né, como um tsunami, como se derrubasse tudo que você construiu. O seu castelo ali foi todo derrubado. Você estava começando a fazer e aí, de repente, uma pessoa vai lá e passa por cima. E isso é um tema bem delicado, né? Eu diria que a gente precisa exercitar muito mais a paciência, mas tem jeito, tem como a gente também fazer a nossa parte. Óbvio que eu costumo dizer, né, que a gente precisa também ter muita atenção nos aspectos de responsabilidade. O que é minha responsabilidade, o que é responsabilidade do outro? Onde meu braço alcança, até onde eu posso ir e até onde onde eu não alcanço, eu preciso esperar o tempo daquela outra pessoa, tá? Mas a nossa live de hoje vai se pautar, né? Ela vai ser direcionada a partir do que é possível, do que está ao seu alcance, né? Do que o seu papel como um educador, né? Como uma figura importante e representativa para essa criança, o que você pode fazer quando você se depara com um cônjuge, às vezes é um parceiro ou a parceira, um avô, uma avó, ou às vezes são os avós com relação aos pais da criança, né? Como que a gente lida nessas situações? Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que a educação, seja ela, né, tem vários termos que a gente pode utilizar: educação consciente, educação positiva, uma educação participativa, né, enfim, qualquer nome que a gente possa dar nesse aspecto de uma educação que é pautada
numa consciência daquele educador, o educador sabe que ele está conduzindo, ele está num caminho, ele entende o que é que ele está fazendo ali, existe um valor muito importante, né, nessa forma de conduzir a educação, que é o respeito. Esse é um valor que perpassa nesse processo educacional. Então, vocês bem sabem que eu falo muito que o respeito, a gente precisa levar esse valor do respeito na educação com relação às crianças e as crianças também com relação ao adulto. Então, é uma via de mão dupla. A gente ensina respeito, né? E a respeitando. E o respeito não é permissividade. O respeito é a gente possibilitar que essa criança ela possa se expressar, ela possa lidar com essas emoções, porém, como ela expressa essas emoções é que a gente vai ensinar a criança a gerir essas emoções, né? A lidar com essas emoções, a demonstrar essas emoções, que seja de uma forma respeitosa, né? Igual como os pais estão tentando, estão sendo respeitosos com ela. E é difícil muitas vezes para as pessoas que não entendem, que não leem, que não estudam, que não se aprofundam num tema, compreenderem realmente o que é respeito. Porque muitas vezes o respeito ele é relacionado a uma figura de autoridade rígida, da rigidez, do eu mando e você obedece, né? O respeito está, né, muito relacionado para essas pessoas que têm uma dificuldade de entender a uma comunicação agressiva, a uma comunicação em que não se dá espaço para o outro se expressar e verbalizar, né? Onde não existe uma validação dos sentimentos do próximo. Então, é muito difícil para as pessoas que não leem, que não aprofundam, entenderem o real significado de uma educação consciente. Então, cai às vezes num julgamento precipitado, num preconceito, assim, simplesmente pela ignorância mesmo de não entender o que realmente significa, que não é permissividade e que a criança ela vai ter precisa de limites, inclusive, e a gente, como adulto, vai estabelecer esses limites, mas a forma como é estabelecido esses limites é que é o grande diferença, é o grande diferencial. Então, gente, um valor que é o principal quando a gente fala de educar, né, é o respeito. Se a gente traz por esse pressuposto de que o respeito é a base de uma educação consciente, isso também vai valer para outras pessoas. Até mesmo aquelas pessoas que vão de encontro com o seu ponto de vista, a sua ideia, tá? O respeito com um parente, um cônjuge, um parceiro, um avô, uma avó, ou enfim, uma pessoa que não compreende muito o seu processo, o como você está conduzindo, você, em primeiro lugar, você tem que sempre se questionar: eu estou respeitando, né? Ou eu estou sendo agressiva e querendo impor a qualquer custo algo que eu estou acreditando nesse momento, mas que eu não acreditava antigamente, mas que hoje eu tenho essa consciência e eu acredito, tá? E aí que entra o grande X da questão. Muitas vezes, o que acontece? O que gera mais conflito no ambiente familiar. As pessoas que elas descobrem uma educação consciente, uma educação positiva, quando elas descobrem essa maravilha, só um minuto, gente, só diminuir um pouquinho a temperatura do ar. Quando elas descobrem esse baú, né, de preciosidade, de joias, que é uma educação consciente, uma educação positiva, quando elas começam a aplicar, elas se encantam. No início, claro, é difícil, mas quando ela vai vendo o resultado, é encantador realmente. E aí, quando você vê que aquilo ali realmente faz sentido e que realmente aquilo tem um retorno, muitas vezes não é da noite para o dia, não é um retorno imediato, mas a médio e a longo prazo você vai vendo a transformação tanto daquela pessoa que aplica, que é um pai, uma mãe, seja lá quem for, quanto o da criança que traz um feedback também positivo. Quando você vai vendo essa transformação, você quer de alguma maneira
impor ou de alguma maneira que aquelas outras pessoas que estão também são importantes para a criança e que participam do desenvolvimento dessa criança, elas também façam a mesma coisa que você, já que você está seguindo por um caminho. Só que nem sempre é assim, nem sempre é assim, né? Nem todas as pessoas elas vão concordar, nem todas as pessoas vão seguir tudo que você diz. E claro que, nesses casos, a gente não pode impor e a gente não pode obrigar ninguém a seguir. Principalmente no que diz respeito a um cônjuge, um parceiro, né, um marido, ou às vezes é o pai que quer mostrar esse caminho para a mãe e a mãe tem uma resistência. E aí, nesses casos, a gente precisa ter muito cuidado para não se tornar, ao invés de ser um assunto, ao invés de ser um assunto atrativo, se tornar um ranço para aquela pessoa, se tornar algo que vai criar uma resistência ao invés de curiosidade. Porque é o que normalmente as pessoas fazem. Quando elas se encantam, elas ficam muito felizes, animadas pela descoberta, né, da disciplina positiva, de, sei lá, Montessori, PNL, enfim. As ferramentas, elas começam a aplicar, elas veem a maravilha que é, e elas querem comprovar e querem incutir na cabeça do outro que tem que seguir. Então, a primeira coisa que eu digo é que não obriguem ninguém a seguir. A primeira coisa, não obriguem nenhum familiar a seguir. Vocês podem, né, gerar uma curiosidade, que é diferente. Sabe as perguntas curiosas que a gente utiliza como uma ferramenta para as crianças, né, que a gente utiliza, ao invés da gente ordenar, mandar e dizer o que a criança tem que fazer, a gente transforma aquelas ordens em perguntas. Então, as perguntas curiosas, elas também valem para os adultos. Ao invés de você dizer que é assim e ponto final, que essa é a verdade absoluta, que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que seguir dessa forma, por que não levar a essa pessoa a se questionar sobre aquele próprio comportamento? Leva aquela pessoa a se questionar, né? Você pode, ao invés de você dizer, assiste esse vídeo agora, esse vídeo é, é muito importante. Se você não assistir, enfim, você vai acabar com a saúde mental da criança, do nosso filho. Por que não você pode falar dessa? Por que não você não pode falar de uma outra forma? De uma forma, por exemplo, olha que interessante esse vídeo. O que você achou? Olha essa parte daqui, eu achei interessante. Qual a parte? Você achou alguma coisa relevante nesse vídeo? O que você achou desse conteúdo? A pessoa pode até dizer assim, eu achei tudo muita bobagem, não gostei de nada, não achei nada relevante aqui. Ok, você já de alguma forma mandou aquela mensagem, por mais que naquele momento não faça sentido nenhum, ou que ele não concorde com nada que está ali, de vídeo ou escrito, enfim. Você mostrou. Você planta uma sementinha na cabeça do outro. A transformação vem muitas vezes a mais tarde, um pouquinho mais depois. Não necessariamente aquela pessoa que viu um conteúdo que você marcou, que você mandou, que você mostrou, vai fazer uma transformação imediata. Não necessariamente. Acontece sim que alguns conteúdos tocam aquela pessoa e aquela pessoa até dá um insight nela e ela pensa, poxa, eu posso fazer de uma outra maneira. Pode acontecer, mas na grande maioria das vezes, isso só vai ser repercutido lá na frente. Isso só vai ter um efeito, mas a médio e a longo prazo, não é de imediato. Então, as pessoas que têm mais resistência, né, a escutar, a ver, a ler, vai mostrando conteúdos como se fosse a conta-gota, de pouquinho em pouquinho. Não sobrecarregue essa pessoa com um monte de conteúdo e um monte de informação, porque vai fazer e vai gerar um efeito contrário. Ao invés daquela pessoa ficar interessada em aprofundar, em estudar, em entender como que você está conduzindo, ela vai criar maior resistência, ela vai achar um fanatismo, ela vai achar que isso é exagero. Então, vai fazendo de conta gota, vai mostrando uma coisa aqui, vai mostrando uma coisa ali, aos poucos, tá? Não esperem, não esperem que essa pessoa concorde e que a partir daquele conteúdo vai gerar uma transformação, ela vai mudar de opinião. Não. Como eu disse, é um processo. Então,
Mostre os conteúdos, vai mostrando os conteúdos de valor, vídeos, textos, materiais, livros, aos pouquinhos, para que essa pessoa ela vá entendendo, né, como que funciona, vá quebrando as crenças que ela tem, porque muitas pessoas que não aceitam ou que têm uma resistência com uma disciplina positiva ou com uma educação consciente ou participativa, são as pessoas que têm normalmente muitas crenças equivocadas com relação à forma de educar. Então, crenças que na maioria das vezes a gente encontra como achar que não bater, não gritar é uma forma de permissividade. Então, isso é uma crença. E a gente quebra como? Passando informação, né? E aos pouquinhos essa pessoa ela vai conseguindo amadurecer, conseguindo processar esse conhecimento e esse conteúdo, tá? Um outro ponto importante aqui que muitas vezes sabota, eu costumo dizer que sabota o processo do outro, porque às vezes até aquele outro está começando a, a, a se interessar por aquele conteúdo, ela lê um pouquinho ali, ela assiste um pouquinho do vídeo que você manda e vai de pincelada, ela vai de alguma forma absorvendo aquele conteúdo. Mas o que acontece, que às vezes sabota esse processo desse outro, é a ansiedade que aquela pessoa que está conduzindo da educação, uma educação consciente, ela tem de ter uma, uma aprovação rápida dessa outra pessoa, seja avó, seja parceiro. Então, é uma ansiedade de que aquela pessoa concorde com você. E essa ansiedade não ajuda, pelo contrário, ela prejudica. E aí entram os embates, né, que são super comuns nessas situações. O que acontece? Uma criança faz algum desafio, tem algum desafio de comportamento. O pai vai conduzir da forma, ou o pai ou a mãe, enfim, que estão com pensamentos distintos. Um vai conduzir de uma forma e o outro, que não concorda, vai conduzir de outra. Quando isso acontece, a pior maneira que você pode conseguir alguma coisa do outro, ou até o interesse do outro, é desautorizando o outro na frente da criança. E isso acaba com a possibilidade daquela pessoa de te escutar. Então, não desautorize. Mesmo você sabendo que aquilo não é, aquela maneira não é a melhor maneira de condução, deixa em um momento, em um outro momento reservado, converse com essa pessoa de forma reservada. Pontue, né? Mostre que existem outros caminhos, como você poderia proceder naquela forma. Então, vai mostrando de forma mais sutil, né? Menos imbativa, menos de estar batendo de frente, mas de uma forma mais leve, outros caminhos, mas de forma reservada. Porque às vezes essa ansiedade de que o outro tem que fazer da forma como você acredita que deve ser, faz com que o outro crie resistência. Normalmente ela vai reproduzir o mesmo comportamento que ela fazia antes. Vocês vão bater de frente, aí gera aquele embate e aí tudo vai por água abaixo. Aquela pessoa que até estava conseguindo, indo num processo de conscientização, ela vai começando a entrar numa luta de poder, de mostrar quem é que está com a razão. Então, não desautorize, evite estar discutindo com o parceiro, com o avô, com a avó na frente da criança. Não tá legal uma situação? Não tá legal. Ok, vamos daqui a pouco reservadamente conversar sobre aquilo. Não foi legal. E pontue, não foi legal, a gente pode conduzir dessa forma. Como que a gente pode fazer? Na próxima vez, qual a alternativa que a gente pode experimentar? Me dê alternativas para a gente experimentar de uma outra maneira. Então, faça com que esse diálogo seja um diálogo sem exposição, sem colocar aquela pessoa que está tentando conduzir a situação como uma pessoa que não tivesse valor, ou que aquele direcionamento que ela está colocando e direcionando naquele momento não tivesse nenhum sentido, tá? Um outro ponto que, que às vezes muitas mães, porque normalmente o que eu recebo de mensagens são mães que ficam muito aflitas porque os parceiros, né, os pais, normalmente é isso que acontece. As mães ficam aflitas porque os pais não aceitam ou tem
uma resistência muito grande, né, de entender que não precisa bater ou que não, ou que a gente pode conduzir dessa forma, que a gente pode utilizar a estratégia tal. Então, geralmente são os pais que têm mais resistência. Mas também tem muitos pais que acabam se deparando com resistência por parte da mãe, que é a minoria, mas tem. E também, que eu vejo com frequência, é a dificuldade com os avós, né? Alguns avós também, na grande maioria, existe um desalinhamento e que dificulta nesse processo da educação. É a maioria, tá? Mas eu não estou dizendo, sendo a maioria, não é generalizar. Como também eu recebo muitas mensagens de avós super preocupados, querendo ajudar as noras, a filha, o filho no processo da criança, porque sabe que aquela forma de direcionar a educação não tá legal ou tá trazendo prejuízos para a criança. Então existe também, tá bom? Apesar de não ser a maioria, mas existe. Então, um ponto importante, o Diogo, avós deseducam. Eu não consigo nem dizer que avós deseducam, porque depende muito, né? Tem muitos avós que são super conscientes, super mesmo. É, são, né, não interferem, não são aquelas pessoas que passam como um trator por cima dos pais, eles respeitam, mas tem alguns avós realmente que é bem difícil. A gente precisa trabalhar com esses avós para alinhar um pouco, né, com o pensamento dos pais, porque na verdade mesmo, se a criança está numa responsabilidade dos pais, porque a gente sabe que também tem crianças que elas são criadas por avós, né? Então, se a criança é criada por avó, a referência de mãe, de pai, vão ser os avós, não tem como a gente tirar isso. Agora, quando uma criança é criada pelos pais, a referência de pai, né, de figura representativa de educação, aí, assim, os avós também são figuras de educação, também. Mas a base principal aí é com quem essa criança mora, que na verdade são os pais. E os avós, eles podem também, que eu vi que tem algumas avós aqui, podem também utilizar todas essas dicas que eu estou dando agora para trabalhar também, às vezes com o filho, com a nora, né? Também como uma forma de conscientizá-los aos pouquinhos, tá? Então, tudo que eu tô falando aqui vale para todas as situações, tanto a avó com o filho, ou com o filho, tô com nora, com a mãe com relação ao pai, enfim, tá? Ou um parceiro com a parceira, em todos os casos isso vale, tá bom? Outro ponto que é super importante, que faz muita diferença para lidar com essa questão da aceitação do outro, é você fazer a sua parte e você mostrar a mudança a partir de você, primeiramente, tá? Todos nós, né, seres humanos, a gente começa a acreditar naquilo que a gente começa a ver. Então, às vezes a pessoa pode me contar uma coisa e eu não acreditar muito a partir do momento que aquilo é mais visível e mais palpável para mim. Então, uma sugestão é deixar de executar e de fazer é vocês praticarem isso independente da aceitação. Pratiquem isso com as crianças, independente se fulano, se cicrano não faz. É natural. Quando a gente vê que as coisas estão conduzindo, que tudo está fluindo de forma positiva, normalmente o ser humano se questiona. Então faça a sua parte, independente do outro, tá? A sua parte, ela não depende desse outro. Conduz uma educação pautada no respeito, o fato do seu parceiro, o fato dessa outra pessoa não conduzir da mesma forma, não é impeditivo para você. Então você pode conduzir com inteligência, com sabedoria, com tudo que eu dou de ferramentas aqui, todo o conteúdo, praticar
sem precisar estar nessa condição do que o outro tenha que conduzir da mesma forma. O ideal, óbvio, quando a gente fala numa relação de pais, seria o alinhamento. Óbvio, né? Pais alinhados, tudo com muito mais facilidade. Isso, sem sombra de dúvidas, né? Isso flui com muito mais facilidade. Mas, quando um outro parceiro não entende, vá conduzindo, vá tocando o barco como você consegue tocar. E vá tocando, tá bom? Então, não essa dependência de que precisa da aceitação, precisa da mesma coisa, também não é interessante. Então, você pode conduzir independente do seu parceiro, ok? Bom, uma coisa importante que eu estava vendo aqui nos meus pontos para lembrar, para falar para vocês. Normalmente, né, o que eu vejo aqui é que as pessoas que se encantam e começam a colher frutos dessa forma de conduzir a educação, e colhem mesmo, gente. É incrível os depoimentos. É porque eu compartilho pouquíssimos depoimentos aqui. Mas de vez em quando eu solto um ou outro, mas eu recebo, além dos depoimentos no próprio Instagram, que vocês veem, que é público, né? Que as pessoas fazem comentários, e aí esses daí vocês vão ter acesso. Além desses depoimentos, nos próprios comentários de postagens, eu recebo muito depoimento por direct. E aí eu vou soltando, às vezes, alguns, né, nos stories, nem sempre eu mostro, mas eu vou mostrando um ou outro. E é curioso como essa. Vixe, agora eu perdi o fio da meada. Sim, lembrei. É curioso como as pessoas que vão ganhando confiança e vão colhendo os frutos dessa educação, elas vão se fortalecendo e elas vão se sentindo mais seguras da forma de conduzir, tá? E aí elas muitas vezes esquecem do processo lá, de como que pensava lá atrás, o processo que levou ela a chegar naquele momento que ela está vivenciando, né? Porque ela já está no ritmo, ela já está já amadureceu tanto nesse processo de conscientização e de educação, que ela esquece todos os degraus que ela teve que subir para poder chegar onde ela chegou. E aí a gente chama isso das nossas bagagens. Então, uma pessoa que normalmente ela já está praticando há já um tempo, já está colhendo os frutos, ela esquece de que ela já foi resistente, ela esquece que às vezes ela não acreditava muito no processo, ou então ela estava quase para desistir, ou sei lá, ela pensava que era tudo bobagem. Então, muitas pessoas esquecem e cobram do outro que aquela pessoa também passe por esse processo rápido, ou aceite, ou entenda com o processo rápido. Só que cada um tem seu tempo. Tem pessoas que começam a educar de forma consciente, né, propiciando o desenvolvimento sadio da criança, em um período de tempo, às vezes 2, 3 meses, começa a beber do conteúdo, a adquirir curso, a ler livros, enfim, e começa a aprender, né? E vai bebendo, e rápido consegue mudar, né? Consegue mudar as atitudes, ter resultados. Mas enquanto outras pessoas requer um pouco mais de paciência, um pouco mais de tempo, porque o processo é outro, o tempo é outro. O nosso tempo é diferente do tempo de Maria, do tempo de João, do tempo de José. Então é muito importante a gente ter essa sabedoria de entender que um processo é individual. Não adianta cobrar, né, um processo meu que seja igual ao do outro. Cada um tem uma história de vida. Cada um enxerga a vida por um prisma. Então você teve a sua história, a sua construção, a sua educação com seus pais, que foi diferente e sempre vai ser diferente do outro. Não importa, por mais que os pais estejam, os pais, né, no caso, o pai do seu marido, enfim, o pai do homem ou o pai da mulher,
tiveram, de alguma forma, transmitiram para esses filhos uma educação parecida, mesmo assim, essas pessoas que se casam, elas levam bagagens diferentes, de experiências, de perspectiva de vida, de enxergar o prisma por vários ângulos, porque a gente consegue, a depender da forma como a gente vivencia, a gente pode enxergar por vários prismas. Então, todos nós somos individuais, não importa, até mesmo se a gente tiver uma história muito parecida, a gente sente de forma diferente, o nosso tempo é diferente. Então, cada pessoa tem um tempo. Imagine aqueles casais, aquelas relações em que a bagagem de vida é completamente diferente. Aí que o processo precisa de muito mais paciência. Como eu vejo, às vezes eu vejo uma mulher que nunca apanhou dos pais. Em compensação, o marido apanhava de surra de cinto. Então, assim, são bagagens diferentes, não dá pra a gente conduzir e cobrar um processo igual, não dá, né? É humanamente impossível. Então, a gente precisa ter essa atenção se a gente não está querendo que o tempo do outro seja igual ao nosso e que nunca vai ser. Então é muito importante esse respeito do tempo, porque senão, o que acontece? Eu vejo isso como um efeito colateral dessa ansiedade de querer que o processo do outro seja igual ao meu processo. Gera conflitos, né? Então, às vezes tem parceiros que brigam tanto por conta desse desalinhamento que a relação fica cansativa. Então não se desgastem, tentem dialogar, né? Dialogar e entrar no meio termo. E aí, esse dialogar, não na frente da criança, óbvio, em um momento reservado, você dialogar, um abre mão daqui, o outro abre mão dali, e aos poucos vocês irem se alinhando para que, né, os conflitos, ao invés da disciplina positiva, ou ao invés de uma educação consciente ser uma coisa prazerosa, comece a gerar uma guerra mundial dentro de casa, e não é essa a ideia. A ideia é trazer leveza, e a gente pode trazer leveza flexibilizando, tá? Com aquele parceiro, aquela parceira, ou com algum familiar em casa que tem uma maior dificuldade de compreender. Ok para vocês? Tudo bem aí? Tá certo? Compreendido? Mandem um dedinho para saber se está tudo ok. Bom, gente, outro ponto que é muito importante também, né? A escuta. O que que também atrapalha, né? A dificuldade que a grande maioria das pessoas tem de escutar o que o outro tem a dizer. O que é que o meu parceiro ou minha parceira, o avô ou a avó, quem esteja desalinhado com a minha forma de pensar, tem a dizer? Eu tenho paciência de escutar para depois pontuar? Às vezes as pessoas elas atropelam o que o outro está querendo pontuar. Então, existe um atropelamento no comunicação e aquela pessoa ela não se sente compreendida. E quando a gente não se sente compreendida, normalmente a gente se fecha. Isso é natural de todo ser humano. Se eu converso com alguém e eu não tenho oportunidade de explicar, de falar, de argumentar, provavelmente eu vou perder o interesse também de escutar essa pessoa. É natural, né? Se o outro não me escuta, então, é muito mais cômodo para mim também dar uma desculpa de, poxa, fulano não me escuta, eu também não vou escutar. Fica por isso. Então, as pessoas que estão aplicando uma educação consciente, elas precisam trabalhar a escuta. O que normalmente acontece é que as pessoas que já estão aplicando, elas querem somente que os outros escutem o que ela tem para dizer. Escutem o conteúdo que ela aprendeu, as técnicas, o resultado e tal e tal. Mas tente exercitar a escuta, né? Tente reconhecer atitudes naquele outro ou comportamentos naquele outro que até foram legais, porque a gente passa despercebido. Passa tão despercebido que a gente isso é por um prisma que normalmente nós costumamos ter para as coisas. A gente foca muito em pontos negativos, mas nos pontos positivos a gente tem
pouco mais de dificuldade de reconhecer e de observar. Os negativos parece que brilham, se tornam, né, fica muito mais intenso para a gente vai, olha, incomoda e fala. Mas quando a gente olha um comportamento e uma atitude ok, beleza, muito boa daquele parceiro, daquela outra pessoa, e a gente deixa para lá, não, foi legal, mas também não pontua, a gente deixa de reconhecer, tá? E, e é muito importante a gente reconhecer no outro os pontos que a gente e os comportamentos que a gente acha legal. Então, se por exemplo, vamos supor que você é casada, você é uma mulher casada, enfim, tem um seu parceiro, e o seu parceiro, ele abomina, ele não gosta, ele é totalmente contra, ele vai em um caminho completamente contrário que o seu. E aí, em um determinado momento, ele tem uma atitude, às vezes atitudes de autocontrole, que observou que, poxa, olha, nesse momento aqui ele poderia ter explodido, ele não explodiu. Olha, como que ele conseguiu isso? Que legal, né? Ou então ele teve uma escuta mais atenta, ele teve um pouco mais de paciência com a criança, atitudes, né? Que tenham a ver um pouco de uma relação com uma educação consciente, uma educação participativa, reconheça isso no outro. Não deixe de pontuar e reconhecer. E dizer que você viu, que você observou. Olha, poxa, que legal. Talvez eu que se tivesse naquela situação tivesse explodido, mas você, ó, manteve super a calma. Quando você leva aquilo que você observou para o outro, a pessoa ela se sente mais empoderada e com uma vontade de fazer novamente aquilo e de tentar se desafiar a conseguir o mesmo resultado, tá? E isso é um outro ponto, né, para a gente trazer na live, que é o empoderamento do outro. Quando a gente empodera no outro a capacidade assim, de conseguir realizar alguma coisa, ou de autocontrole, ou de utilizar alguma ferramenta, quando a gente empodera e reconhece aquilo no outro, a gente dá um crédito de que, olha, eu confio em você. Eu sei que você consegue, né? Olha, naquele dia que você tinha tudo para explodir, você não explodiu. Poxa, que legal. E aí você pode até colocar o seu exemplo, assim, olha, não sei se eu teria o mesmo autocontrole que você teve. Legal, que bacana. Então, quando você vai empoderando esse outro, né, essa pessoa ela tem mais vontade, ela tem mais desejo de conseguir novamente aquilo. Então, é um outro ponto que as pessoas que desejam trabalhar, né, com algum familiar que não esteja entendendo, é reconhecer no outro as coisas boas, né? Martelando naquilo que não está prestando na educação, que aquilo que não é legal na educação. Não precisa vocês focarem no que não vale, o que não é interessante. Foquem no que aquela pessoa já conseguiu fazer, do que ela já, às vezes, intuitivamente, sem nem técnica nem nada, ela executou algo de uma forma que conduziu enfim, de uma forma muito boa, de uma forma plena, tá? Então, reconheça, empodere as pessoas, tá bom? Outra coisa, né, que às vezes tem pessoas que me perguntam, Carol, é, assim, tem algumas pessoas que. A Débora tá perguntando quais são os dias da live. São todas as quartas, Débora. Todas as quartas às 21 horas, tá bom? Sim, tem algumas pessoas que me mandam perguntas. Se Isso é uma pergunta, inclusive, recorrente. Se Se pode causar alguma confusão na cabeça da criança quando pais estão um conduzindo de uma educação consciente, o outro com uma educação punitiva, rígida, autoritária, se isso não gera uma confusão na cabeça da criança. Gente, eu acredito que não gere. Sabe por quê? Porque quando a gente trabalha, quando nós trabalhamos com uma
disciplina positiva ou com uma educação participativa, a gente estimula na criança o desenvolvimento da inteligência emocional. Então, a gente propicia na criança, indiretamente, que ela tenha que ela seja resiliente, que ela desenvolva habilidades de vida, que ela seja uma criança que ela respeite, que ela saiba respeitar outras pessoas, né? Ela mesma também como sujeito, os pais ou outras pessoas. Então, quando a gente estimula, quando nós estamos num processo de estimular na criança habilidades boas, habilidades positivas, né? Não são confusões de valores, não são confusões de rotina, nem de nada, mas a gente está desenvolvendo habilidades de vida, isso não gera confusão. Isso não vai gerar uma confusão na cabeça da criança. Agora, quando existe um desalinhamento em rotina, um desalinhamento em, enfim, numa organização de uma forma geral, aí sim gera confusão na cabeça da criança, né? Então, se uma mãe fala assim, a criança, existe um combinado que a criança tem que dormir 7 horas, o pai, não, vou deixar, agora a criança só dorme 10. Aí realmente gera uma confusão. A criança vai ficar assim, ó, 7 ou 10? Eu não entendo. Isso sim gera confusão. Mas aplicar a disciplina positiva ou qualquer outra ferramenta de uma educação consciente ou educação participativa, mesmo com alguns familiares não entendendo ou não aplicando, isso não gera confusão na cabeça da criança. Pelo contrário, isso ajuda, inclusive, a criança a lidar com os desafios com essas outras pessoas, né? E que é um outro ponto que às vezes acontece. Às vezes um membro da família pratica e vai e tal, e a criança ela vai mudando naturalmente, né? Eu costumo dizer que primeiro a mudança vem do adulto, depois é uma mudança na criança. Quando a criança ela vai mudando a forma de lidar, ela também muda a forma de se comportar e de também interagir com os outros adultos, mesmo aqueles adultos que não seguem a mesma linha. Então, isso acontece também. Às vezes a criança, ela se torna mais cooperativa, ela consegue administrar muito bem as emoções, também com aqueles adultos que não aplicam, que não, ou que não naquele processo. E isso acontece com muita frequência, né? E é por isso que é comum um outro parceiro ou um outro membro da família se render a essa forma de educar, porque vê que realmente tem resultados, né? E aí eu vou repetir mais uma vez, não são resultados mágicos, não é uma fórmula mágica, não é uma coisa que da noite para o dia, apliquei uma semana, na outra semana vi uma transformação mágica. Não é assim, gente, pelo amor de Deus. A gente está lidando com gente, não está lidando com um sujeito, com um robô, sujeito não, com um robô não. Então é processual. A gente vê os reflexos, vê os desafios somem? Nunca, nunca. Os desafios eles vão existir a vida inteira, né, do seu filho. Até quando ele estiver adulto, ele vai passar por desafios. Então, desafios é para a vida inteira, tá? Então, deixa eu só dar uma olhadinha nas perguntas de vocês. O tempo voou, mas deixa eu só dar uma olhada nas perguntas para ver o que eu posso responder. Gislaine fez uma pergunta interessante. E ela percebe a diferença no tratamento com relação a ela? Isso pode acabar fazendo respeitar mais um do que o outro? Gislaine, olha, a diferença a criança vai sentir, com certeza, né? Isso não tem como não sentir. Então, a criança, ela vai perceber que você tem um movimento e o seu parceiro vai ter um outro movimento, tá? A diferença que vai existir não é nem se vai obedecer um ou vai obedecer o outro, tá? Até porque essa coisa do obedecer é uma coisa muito relativa. Por exemplo, vamos supor que a sua filha, né? Não sei se você é filha ou é filho, enfim. Sua filha dá um trabalho para tomar banho. Você vai conduzi-la para esse banho de uma forma. Talvez o seu marido vai conduzir ameaçando, dizendo que se ela não for tomar banho, ela vai levar uma chinelada, ou se ela não tomar banho, ela vai ficar de castigo e tal. Ok, ela pode até ir mais rápido do que você, do que com você.
ela vai mais rápido para o banho. Mas os ganhos que ela está tendo com o outro parceiro é zero. Com você, provavelmente, ela vai esperar uma conduta que já é acostumada, que você já está acostumando, o que? Através do respeito, através da cooperação. O que é através da cooperação? Ela entender que aquele banho existia um combinado. O combinado que é o importante. Não é porque ela vai ter medo de ficar num banquinho pensando por que eu não tomei banho, ou ela não vai para o banho porque ela tem medo que ela vai levar uma palmada. Não faz sentido. Ela vai sim entender, ela vai ver essa diferença entre vocês. Não vai mudar a questão da obediência, né, ou da autoridade, porém, essa dinâmica vai ser diferente. A dinâmica com você vai ser diferente da dinâmica do pai. Pode ser que com o pai, se ele for um pai muito rígido e que impõe muito medo na criança, a criança ela pode cooperar de uma forma muito mais rápida. É natural. Quando a gente está movido pelo medo, quando a gente está se pelando de medo de alguém, a gente faz aquilo mais rápido. Ok. Mas os ganhos são zero. Né? Se a gente é movido pelo medo, o que a gente ganha? O que a gente aprende quando a gente é movido pelo medo? Nada. Né? Apenas o medo. A gente tem medo de fulano, porque fulano vai fazer, ou vai gritar comigo, ou vai me botar de castigo, vai me dar uma palmada. Alguma coisa ruim. Agora, quando a gente é movido, tendo consciência de que foi um combinado, que é a hora do banho, de que eu preciso cooperar, e como a gente pode cooperar de uma forma que esse banho também seja legal ou prazeroso, e aí, de alguma forma, ela vai te obedecer, mas vai ser uma dinâmica diferente, tá? Isso não vai levá-la, não vai gerar prejuízos nenhum. Mas é uma dinâmica diferente. Às vezes, Gislaine, né? Isso vale também para todo mundo aqui. Acontece de parceiros falarem assim: olha, a pessoa está aplicando as técnicas e ferramentas e o outro vai na base do medo, vai na base da ameaça, né? E vai colocando o terrorismo mesmo na criança. E aí fala assim pro parceiro: tá vendo? Comigo rapidinho ela vai. Contigo, ah, meu Deus, é um negócio, mas comigo, só eu dizer que ela vai ficar sem a televisão, só eu dizer que ela vai ficar sem tal coisa, ou que ela vai levar uma palmada, rapidinho ela vai pro banho. Tem alguns parceiros que utilizam essas desculpas, né, para justificar a forma de condução. Mas as pessoas que falam isso, elas não entendem o que por trás essa obediência rápida e imediata, os prejuízos que esse medo pode trazer a curto prazo. Eu não digo nem tanto a médio e a longo prazo, não. Também a curto, a médio e a longo prazo, né? Quais prejuízos gera numa criança e quais habilidades essa criança deixa de desenvolver por conta do medo. Porque ela só obedece porque ela está com medo. Ela não obedece porque ela entende que tem que fazer aquilo ou que ela precisa cumprir com um combinado ou ela tem uma responsabilidade. Ela faz porque ela tem medo, né? E aí as pessoas trazem isso como uma justificativa, só que isso não é justificativa, né? É aquela necessidade de uma obediência rápida, cega, através do medo. Então não tem ganho nenhum. Mas não se preocupe, porque essa questão de obediência não vai interferir, né? O que realmente você vai observar é como ela vai ser movida. Por uma pessoa, ela vai ser movida através do medo, que não é bom. Por outra pessoa, ela vai ser movida através da consciência da responsabilidade dela, da necessidade da cooperação dela para aquele momento. Então são coisas diferentes. Uma ela desenvolve habilidades, a outra ela simplesmente ela só bate continência e vai. Que não vai simplesmente ensinar nada. Deixa eu ver se tem mais perguntas de vocês. Essa pergunta que eu achei interessante. Minha filha sofre quando fica com o pai e a avó. Por mais que eu converse, eles gritam, brigam e batem. Já não sei mais o que fazer. O que eu faço? Olha, isso daí é uma coisa muito difícil. Por que é difícil? Porque assim, nem sempre você vai estar ali, né, de alguma forma para defender a sua filha ou para tentar amenizar, atenuar ali, suavizar os ânimos daquelas pessoas que estão
com muita raiva, o que elas estão despejando, né, na criança. Enfim, a frustração, a raiva, a falta de autocontrole. É muito difícil nesses casos, quando um parceiro não está, porque não está sobre o teu controle. Então, a única coisa que está ao teu alcance é dialogar mesmo. Agora, quando, quando isso acontece na sua frente, né? Quando isso acontece bem na sua frente, aí vale sim. Quando se trata de agressão física, eu acho que vale uma intervenção mais pontual, né? Aí vocês deixam de lado aí o que eu falei sobre a questão de desautorizar o outro é, na frente da criança. Quando existe agressão física, a gente tem que intervir, porque é a integridade física daquela criança que está sendo agredida. Então, nesses momentos, você não precisa fazer um barraco e sair batendo em ninguém, não. Mas naquele momento você pode manter-se na frente da sua filha, retirar do ambiente e tentar conter naquela situação, tá? Nesses casos de agressão física, né? Ou numa agressão verbal muito forte, muito pesada, e que, claro, você precisa de uma postura mais firme, né, naquele momento. Mas em situações em que existe uma condução que não está tão alinhada, tudo, aí eu acredito que a gente pode resolver isso de forma reservada, sem estar na frente da criança. Mas quando se trata de agressão, de bater, de machucar a criança, eu não vejo outra alternativa senão você sim fazer uma intervenção, intervir mesmo. Quando você não está presente, não tem muito o que fazer, né? Porque, infelizmente, o pai, você, não sei se você é casada, né, com o pai da sua filha, mas se você for, então é seu parceiro, não tem muito o que fazer, infelizmente. Gente, apesar de existir a lei, existe a lei do menino Bernardo, a lei da palmada, né? E apesar de existir uma lei, as pessoas elas não levam a sério a lei da palmada, infelizmente. Deveriam levar, porque é uma lei. Então, mas infelizmente as pessoas não levam tão a sério, né? Isso é muito triste. Que mais? Eu acho que vou fechar por aqui. Ah, já a Jailde falou, Santana falou que ai, são separados. Então, bem mais difícil, né? Porque aí envolve, quando é separado, aí mais ainda que não tem um controle. Olha, existem medidas judiciais, né? Que aí você pode tomar, não sei, e fazer procurar um auxílio de algum advogado, alguma coisa que possa te auxiliar nesse aspecto. Porque quando os pais são separados, é muito difícil esse controle, a gente sabe, é muito difícil, né? Mas a gente precisa ficar sempre atento, principalmente se já tem um costume de bater, observe, né, como é que está sendo essa questão da palmada e tudo, esse hábito. Procure um advogado para te orientar com relação à palmada, né? Até porque existe uma lei da palmada e, e eu acho que você pode se respaldar com relação a isso. Quem é advogado aqui, eu não sei se tem alguém aqui nessa live que seja advogado e tudo, que possa orientar a Jaildes, com, sei lá, quem trabalha com direito de família, né? Que possa te orientar de alguma forma nessa condução. Mas não tem muito, já. Infelizmente, tem coisas que estão muito fora do nosso controle. Ainda mais com relação a pais separados. Com pais separados, aí só judicialmente mesmo, para você tentar inibir um pouco mais essa conduta inibir, né? E ver o que é possível, que é possível fazer diante dessas circunstâncias. É muito complicado, é muito difícil. Débora falava, eu denunciava os dois. Pois é. E existe uma lei, né? Então existe um respaldo aí. É muito complicado, é muito difícil. É... Então, gente. Então, pessoal, vou ficar por aqui. Boa noite.
Espero vocês na próxima quarta-feira, às 21 horas. Eu vi que tem gente nova aqui, então todas as quartas eu faço live, né, com temas diversos, temas com relação à criança, tema com relação aos próprios pais, né, enfim. Eu quero sempre estar trazendo conteúdo de valor para vocês, tá? E também de forma prática, né? Além de reflexões, mas eu também quero prática, eu trago prática para vocês, além dos conteúdos que eu disponibilizo aqui na página, que eu também gosto de trazer aqui nas lives. Pois, gente, fico por aqui. Fico por aqui. Um beijo, boa noite, bom descanso aí para vocês. E aí, próxima quarta a gente se encontra. Sim, a live vai ficar gravada. Eu tô vendo que tem gente perguntando da live. A live fica gravada, tá? E aí, por 24 horas, tá? Não é direto, não. É 24 horas, fica aqui no Instagram gravadinho, tá bom? Para quem chegou depois ou quem perdeu. E é isso, gente. Um beijo. Ah, sim, me recuperei. Graças a Deus. Tô bem. Graças a Deus. Eu achava que eu não ia me recuperar, não, gente, porque eu fiquei bem malzinha, assim. Tive que cancelar 2 dias de atendimento na clínica, né? Porque como eu atendo criança também, então, adolescente, criança, então eu fiquei com muito medo de transmitir, enfim, virose, e aí eu tive que cancelar as sessões, todos os atendimentos. Mas me recuperei. Teve o final de semana para eu conseguir descansar também, beber bastante líquido, tá? 21 horas no Brasil. Isso. Horário aqui do Brasil, tá bom? Então, gente, tchau. Tchau mesmo agora. Boa noite e até a próxima quarta. Beijo.